gratidão em ter todos vocês conosco em mais essa manhã de hoje. Essa manhã linda, ensolarada, e ainda nos nossos costumes seculares, né? Celebramos hoje a Páscoa. E falando rapidamente, né, da compreensão do paradigma que Jesus aqui trouxe conosco em definitivo para os nossos espíritos. Com a maior lucidez, com a maior transparência possível, mostrando que a vida continua além do corpo. Que quando, assim, com o seu corpo fisiológico conectado lá, pregado lá na cruz, né, se apresentou brilhante, iluminado e amoroso, mostrando-nos em definitivo, para que nunca mais nós tivéssemos dúvida do crescimento espírito imortal, da vida incessante. Então, tem mais essa oportunidade que nós nos encontramos juntos, sentindo em nossos corações que nós somos esses Espíritos de Deus. Essas criaturas divinas em aprendizado do amor. Diante dessa escola planetária, esse planeta que tem exuberância, inclusive pela sua própria cor, quando olhado de longe, é na nossa Via Láctea, no nosso sistema solar, o único planeta azul conforme a cor do céu. E é exatamente nessa escola que nós nos encontramos, dirigidos pelo Espírito Magnânimo, de envergadura de amor e sabedoria imensurável. O nosso amado Mestre Jesus, que aqui reencarnou conosco há mais de 2000 anos, para expressar as leis divinas através de um corpo a manifestar. E aqui, especialmente nós, conectados pelos fios dos nossos pensamentos, pelas vibrações amorosas dos nossos corações, estamos com um novo corpo a manifestar o Espírito Divino que somos. Sentindo em nossos corações essa alegria, mas não só compreendemos, já sentimos em nossa intimidade essa criatura divina, que estamos em aprendizado do amor. E o nosso modelo, o nosso guia, o referencial ao qual, em todos os momentos da nossa vida, quando tivermos dúvida de como proceder, de como agir, de como fazer, buscai. Buscai os exemplos e os ensinamentos do Divino Mestre, que aqui experienciou conosco e vivenciou todas as situações, refletindo pelas suas palavras, especialmente pelas suas ações, as leis divinas do amor, que já estão gravadas em nossas consciências. E sentindo em nossos corações que nós estamos conectados a esse coração magnânimo, que aqui reencarnou conosco, falou-nos do amor. Mas não só falou-nos do amor, vivenciou o amor, nos ensinando como caminhar. E há mais de 2000 anos, continua ecoando em nossas consciências os seus exemplos, os seus esclarecimentos. E como sempre, procuramos lembrar aqui, trazer à tona as nossas consciências, alguma dos seus exemplos e reflexões. Um deles, por exemplo, é quando ele disse que quando nós nos reuníssemos com o propósito divino do aprendizado do amor, quando nós nos reuníssemos para a conectividade mais intensa com as suas vibrações amorosas, ele estaria no meio de nós. E não tenham dúvida, meus amados, que em todos os lares conectados conosco neste momento, com o propósito que nós nos reunimos, Jesus se faz presente através dos seus inúmeros mensageiros de luz,
especialmente nós que tivemos a misericórdia divina de elaborarmos o nosso projeto reencarnatório na Colônia da Esperança, dirigida por esse espírito sublime Eurípides Barçanufo, que com a sua equipe generosa e amorosa acolhe todos os lares, todos os corações, porque esses espíritos magnânimos não nos julgam, não nos criticam, não apontam o dedo, não faz julgamentos, mas nos acolhem incondicionalmente. Que todos, então, possam sentir esse acolhimento, esse amor, envolvendo-nos e sentindo em nossos corações a grandeza da oportunidade que nós nos encontramos. Senhor Jesus, benfeitores, amigos, amorosos e bons, mais uma vez estamos reunidos, conectados em mais essa manhã de hoje, Senhor. E o primeiro sentimento que vem em nossos corações, Jesus, benfeitores amigos, é o do reconhecimento e a gratidão por tudo nas nossas vidas. Em especial, Senhor, pela mais bendita oportunidade, pela maior ascensão divina aos nossos espíritos, nós que estamos reencarnados. Quanta gratidão, Jesus, pelo projeto reencarnatório, pela família que temos, pela ambientação reencarnatória que vivemos, pela família consanguínea que temos, pela sociedade que vivemos. Enfim, Senhor, quantos recursos colocados-nos à disposição ao nosso trabalho do aprendizado do amor. Mas, Jesus, sentindo em nossa intimidade ainda, Senhor, o quanto temos que trabalhar os nossos sentimentos. O quanto ainda, Jesus, temos que lutar com nós mesmos. Pelos impulsos, pelas vontades, pelos desejos que insistem a estar em nossas criações mentais. Que ainda nos compraz ainda sentir e que a cada dia somos mais conscientes de que são ainda sentimentos, vibrações armazenadas em nossas células perispirituais, ainda doentes e desequilibradas, de vaidade, de orgulho, de egoísmo. E queremos tanto, Senhor, termos força, determinação, persistência para fazer essa transformação desses sentimentos conforme foi a proposta do nosso projeto reencarnatório. Por isso, Jesus, aqui estamos a rogar-lhe mais uma vez. Ajuda-nos, Senhor, a fazer cessar em nós, em definitivo, a crítica, o julgamento, a intolerância, a incompreensão. Ajuda-nos, Jesus, para que o seu amor governe os nossos atos, para que possamos a cada dia sermos mais compreensivos, mais tolerantes, mais pacientes, mais amorosos e bondosos. Enfim, ajuda-nos, Jesus, para que sejamos instrumento do seu amor. Porque isso é a única forma, como o Senhor nos diz, que fora do amor, da caridade, não conseguiremos nos transformar. Fortaleça-nos, Senhor, para que com o nosso esforço, com o suor das nossas testas, a quem quer que seja que se aproximar de nós, nem que for por um minuto apenas, possam sentir Jesus, através do nosso propósito, amar e servir, sentir o seu amor. Que através do nosso olhar, do nosso sorriso, do nosso abraço, do nosso aperto de mão, cada espírito que estiver ao nosso lado, sintam, Senhor, as suas vibrações de amor, de estímulo e de esperança. Que assim seja, ó Senhor Jesus.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, Pai, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos o de hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações, e livra-nos, Senhor, da prática de todo mal. E assim seja, ó Senhor Jesus. Bem, meus amados, como sempre, né? Essa imensa alegria, gratidão em nós estarmos juntos. E como sempre, fazemos os nossos comentários, né? Que nós que estamos com essa oportunidade grandiosa de fazermos parte aqui no plano físico de um minúsculo, de um pequenino foco de amor e de luz, o nosso hospital e escola de evangelização de espíritos, né? Abraço fraterno. Esse pequenino núcleo de amor e luz está conectado ao hospital e escola do nosso professor Eurípides Barçanufo, que no mundo espiritual denomina-se Hospital da Esperança. E esse espírito de magnitude que, não sei se todos lembram, ou se todos sabem sobre isso, né? Que a única notícia que nós temos através da mediunidade de Chico Xavier e com a supervisão de Emmanuel, que nos informou que esse espírito Eurípides Barçanufo é o único que nós temos notícias que, mesmo aqui ainda encarnado, ligado a um corpo fisiológico da matéria, acessou o campo vibratório, a região de vivência do nosso amado Mestre Jesus. Esse espírito Eurípides Barçanufo teve frente a frente com Jesus, aqui ainda estando ligado ao corpo físico. Tamanha sintonia desse coração. E esse espírito Eurípides Barçanufo assumiu o compromisso com Jesus. Queria ajudar a todos nós. Queria ajudar a todos nós, a nós não mais sabermos que somos espíritos divinos. Mas esse espírito iria ajudar a todos nós, sentirmos que somos esses espíritos divinos. E aí ele trouxe a sua pedagogia do amor, estruturada na evangelização de espíritos, ao qual trouxe com uma clareza tamanha, jamais trazido a esse nível de esclarecimento sobre planejamento reencarnatório, sobre injunções reencarnatórias, sobre fato do espírito, sobre anterioridades para a elaboração do projeto reencarnatório. Então, meus amados, é esse nível de amor que nós somos todos acolhidos. E esse espírito magnânimo e bondoso sempre nos recomenda que estudemos o Evangelho. O Evangelho que é a religação, que é a conectividade com as vibrações superiores do amor desse universo infinito. E, então, sempre fazemos o estudo, e como sempre nós falamos, né? O Evangelho, então, é que vem tratar dos nossos sentimentos. Vem tratar, então, da conectividade dos nossos corações ao coração infinito do amor de Deus, o nosso Pai. E, então, como estamos seguindo a leitura, né? Porque, inclusive, Kardec organizou didaticamente, né?
do simples para um pouco mais complexo, né? Então, a cada capítulo aqui, meus amados, é trabalho árduo de reflexão e de compreensão. E o nosso capítulo de hoje é o capítulo 16º, que ainda lá com os algarismos romanos, né, é o X, Vzinho e 1. E o capítulo 16º intitula-se Não se pode servir a Deus e a Mamon. O que vem às nossas mentes? Lembrando aqui que esse termo Mamon é ainda lá dos costumes judaicos lá da época de Jesus, que é então, não se pode servir a Deus e ao dinheiro, ou às riquezas materiais. E como que Kardec, então, organizou e colocou, então, aqui para nossas reflexões? Ele começou, né, dizendo salvação dos ricos, preservar-se da avareza, Jesus em casa de Zaqueu, parábola do mal rico, parábola dos talentos, utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria, desigualdade das riquezas. E dentro das instruções dos Espíritos, a verdadeira propriedade, emprego da riqueza e desprendimento dos bens terrenos e transmissão das riquezas. Como podem ver, amados, é muito assunto. Não daria, esse capítulo nós estudaríamos um ano, todo domingo, e não acabaria de estudar. Mas como a gente procura, então, fazer algumas reflexões, né? Vou ler, então, aqui um dos itens aqui, para que nós possamos ir nos fazendo as reflexões. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não pode servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Isso aí está no capítulo 16º lá de Lucas, né? E muito bacana também o segundo aqui. A gente vai ler esses dois itens, depois nós vamos para a reflexão. Que esse outro item está em Mateus, está em Lucas, está em Marcos, está em tudo. Que ainda faz 2000 anos, mas ainda faz parte, muitas vezes, dos nossos sentimentos, essas colocações. E esse outro, então, esse item número 2 fala de um jovem mancebo de muita riqueza e de cultura. Então, aproximou-se dele um mancebo e disse, bom mestre, que bem devo fazer para cumprir a vida eterna? O que queria dizer naquela oportunidade de vida eterna era o quê? É como se fosse nós pudéssemos, fosse para o céu, naquela compreensão, né? Porque vida eterna todos nós temos. Mas aí nós vamos vivê-la conforme a nossa evolução, conforme os nossos sentimentos. Ele, como tendo basicamente o que tudo chama de felicidade aqui, ele estava pleiteando com Jesus um pouco além, porque ele já tinha riqueza, tinha estudo, tinha intelectualidade, e ele então questionou Jesus o que ele deveria fazer, né, para adquirir então, ou seja, para ir para um local, ou seja, ir para o céu. Respondeu Jesus, por que me chamas de bom? Bom só Deus o é. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Você quer entrar na vida eterna? Guarda os mandamentos. Que mandamentos? Retrucou o mancebo. Disse Jesus, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás falsos testemunhos. E de novo aqui, ó. Honrai teu pai e tua mãe e ama o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus fez, que depois ele resumiu num só, né? Amai a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu espírito, de todo o seu amor, de toda a sua potencialidade, e ao próximo como a ti mesmo. Mas Jesus aqui esclareceu para ele. E muitas vezes nós temos a impressão que nós somos iguais a esse mancebo. E aí o mancebo já replicou. E o moço, né, lhe replicou, tenho guardado todos esses mandamentos desde que cheguei à mocidade. Então ele disse, olha, eu não mato ninguém,
Eu não falo, não faço falso testemunho. Não, eu faço tudo isso aí. Aí Jesus então respondeu. Aí ele falou, né? O que é que ainda me falta? E aí Jesus respondeu: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Ouvindo essas palavras, o moço se foi todo tristonho, porque possuía muitos haveres. Jesus disse então aos seus discípulos: digo-vos que, em verdade, que é mais difícil é que um rico entre no reino dos céus. Ainda mais uma vez vos digo, é mais difícil que um camelo passe pelo buraco da agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Bem, meus amados, o que nós podemos, então, fazer as breves reflexões? Começando, então, a compreensão de que nós somos espíritos e que temos um corpo, e estando aqui reencarnado com o corpo, temos a necessidade, pelas leis divinas, dos recursos para a manutenção do nosso corpo. E vai além. Necessitamos, então, de ter estruturas para que possamos ter, através da manifestação do Espírito que somos com o nosso corpo, temos os recursos a nos trazer condições de saúde fisiológica, saúde para o corpo físico, recursos para todas as necessidades, como o abrigo para o nosso corpo físico, locomoção para o nosso corpo físico e todas as circunstâncias que nós necessitamos para que possamos caminhar seguros, entendendo, então, como que nós vamos utilizar todos os recursos que nós temos. Qual é o propósito que todos nós temos para angariar os recursos que serão instrumentos do aprimoramento dos nossos espíritos. E aí, então, Jesus, nas duas colocações, fez as distinções, falando-nos, né? O primeiro dele, falando que como é que nós vamos utilizar dos recursos do plano físico, sendo espírito divino? Como é que nós vamos fazer esse equilíbrio que ainda, meus amados, 2000 anos depois, século 21, a compreensão da utilização da riqueza ou dos recursos físicos ainda é algo complexo, onde, como sempre comentamos aqui, ainda nós aqui encarnados, a grande maioria de todas as plataformas, de todos os governantes, tem como direção, muitas das vezes, tentar fazer uma justiça, tentando distribuir os recursos físicos, fazendo divisões em classe, em profissões, em formas de viver. E ainda continuamos com essa extrema dificuldade. Porque se nós não tomarmos consciência de observar a plataforma do governador planetário de Jesus, falando que a estruturação da nossa vida é o amor. E para que o amor se manifeste, nós necessitamos de todos esses recursos, de um corpo, de alimento, de moradia e de tudo mais. Mas como é que nós trabalhamos na nossa intimidade para a aquisição? E aí, amados, ainda continuam sendo temas de debates em todos os congressos de todos os países do planeta. Ainda continua sendo os debates sem levar em consideração
que nós somos espíritos divinos e que a cada um aqui se encontra em um momento reencarnatório, com potencialidades que trouxe para a reencarnação, mas também dentro do projeto reencarnatório, as necessidades de como se utilizar e os estímulos que vai receber diante do meio ao qual reencarnou. Mas nós temos que olhar para nós, porque eu realmente preciso saber do meu projeto reencarnatório. Eu preciso compreender onde que eu vim, os recursos que eu tenho, todos os atributos que eu trouxe, para que tem servido. E ainda nas plataformas de todos os congressos, como disse, a discussão ainda é as desigualdades. As desigualdades especificamente das riquezas. As desigualdades dos recursos materiais. Esquecendo que todos os recursos materiais do universo infinito pertencem a Deus. E nós, da doutrina espírita de amor e de paz e de luz, o Consolador prometido pelo Cristo, já entendemos. Mas não só entendemos, já sentimos em nossos corações que Deus é infinitamente bom e justo. Então já começa aí uma reflexão para as plataformas de governo, devido às necessidades das desigualdades. Porque isso é um processo de evolução do nosso planeta e dos nossos espíritos. E mais, através da doutrina de amor e de paz e de luz, através do Consolador prometido por Jesus, já sentimos em nossos corações que Deus é onipotente, pode tudo ao infinito. Então poderia vir aqui e resolver o problema da desigualdade da riqueza na hora, mas não é questão de poder, é uma questão de necessidade. Sentimos em nossos corações que Deus, então, pode tudo ao infinito. Sentimos em nossos corações que Deus é onisciente, sabe tudo o que passa em todos os nossos corações. E é onipresente. Está em todos os lugares do universo infinito. E o seu amor continua a nos envolver, porque estamos imersos nesse fluido cósmico divino. Mas nessa manhã de hoje, amado, nós queríamos fazer uma reflexão, porque, como eu disse, né, tanta coisa nesse capítulo, como todos os outros, que a gente não consegue falar de tudo de uma vez. E aí, então, devido ainda o que comentamos, que as plataformas ainda têm sido as desigualdades, o que chamam-se das injustiças sociais, chamam-se de injustiça de determinadas classes sobre outras classes, fazendo a divisão que Jesus nunca fez na sua plataforma de governo. Eu gostaria, que às vezes até não é muito legal, vocês me perdoem, né, eu fazer alguma leitura, mas eu preciso fazer a leitura para que nós possamos sintonizar um pouquinho. Então, no item 8 desse capítulo, né, o Evangelho, o item 8 do capítulo, diz o seguinte: a desigualdade das riquezas. O que os espíritos superiores nos trouxeram de esclarecimento? A desigualdade das riquezas é um dos problemas que inutilmente se procura resolver, que tem sido as plataformas de todos os governantes, desde que se considera apenas a vida atual. Amados, vocês têm ideia do que é que nós estamos compreendendo? Se todo, que é o materialismo que Jesus tanto falou, se eu imaginar que a vida fosse apenas essa, realmente, né, teria algo muito injusto. E seria algo incompreensível, e como disse aqui os espíritos superiores, que inutilmente está procurando resolver, se considerar a vida como essa a única vida. A primeira questão que se apresenta é esta: por que não são igualmente ricos todos os homens? Porque, gente, no nosso planeta Terra, tem recursos para todo mundo ser rico? Sim, mas e por que não são, então, totalmente igualmente ricos? Vocês já refletiram sobre isso? Se quem está aqui comigo, que estamos conectados, quem está conosco nessa manhã de hoje,
Encontra-se com a oportunidade dos recursos materiais e abundância. Que faça a reflexão. Todos aqueles que estão conectados conosco nessa manhã de hoje, que se encontram com recursos razoáveis, médios, materiais nessa encarnação. E alguns que talvez conectados aqui conosco hoje, passam às vezes dificuldades, necessidades de recursos materiais. Que faça uma reflexão, então, por que todos nós não somos, então, igualmente ricos? E aí, então, está o esclarecimento. Não são por uma razão muito simples, por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir. Então, está entendendo que a cada um aqui se encontra em um plano de trabalho evolutivo? Que os recursos materiais não determinam a felicidade? Os recursos materiais são instrumentos para aquisição de sentimentos e valores que vai trazer a verdadeira felicidade. Então, repetindo, os homens não são igualmente ricos por uma questão muito simples. Por não serem igualmente inteligentes, não adquiriram ainda, estão cada um na sua escala evolutiva, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. É, aliás, ponto matematicamente demonstrado que a riqueza repartida com igualdade, a cada um daria uma parcela mínima e insuficiente. Que, supondo efetuada essa repartição, o equilíbrio em pouco tempo estaria desfeito pela diversidade dos caracteres e das aptidões. Que, supondo a possível e durável, tendo cada um somente com o que viver, o resultado seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e ao bem-estar da humanidade. Que, admitindo ela a cada um o necessário, já não haveria o aguilhão que impele o homem às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Se Deus a concentra, a riqueza entre certos pontos, é para que daí se expanda em quantidade suficiente de acordo com as necessidades. E aí vem as perguntas sempre, né? Admitindo isso, pergunta-se por que Deus a concede a pessoas incapazes de fazê-la frutificar para o bem de todos? Porque essa muitas vezes é os questionamentos. Como é que consegue fortuna para alguém que é avarento, orgulhoso, vaidoso e que pega todos os recursos? Por exemplo, tem um exemplo, não é julgamento, é processo educativo. Inúmeros espíritos inteligentes brasileiros, nascidos no Brasil, não vão fazer nenhum tipo de julgamento de como que adquiriram os recursos, mas vão falar, adquiriram os recursos e mandam para um banco lá na Suíça. Por que será que acontece isso? Por que será que, então, Deus concede que essas pessoas tenham os recursos, mas não para ele movimentar e distribuir aqui, no seu ambiente reencarnatório? Ainda está uma prova da sabedoria e da bondade de Deus, dando-lhe o livre-arbítrio. Quis ele que o homem chegasse por experiência própria a distinguir o bem e o mal, e que a prática do primeiro resultasse de seus esforços e da sua vontade. Não deve o homem ser conduzido fatalmente ao bem nem ao mal, sem o que não mais fora senão um instrumento passivo e irresponsável como os animais. A riqueza é um meio do experimentar moralmente, mas como, ao mesmo tempo, é poderoso meio de ação para o progresso. Não quer Deus que ela permaneça longo tempo improdutiva, pelo que incessantemente a desloca. Cada um tem de possuí-la para experimentar em utilizar e demonstrar que o uso sabe fazer dela, sendo, no entanto, materialmente impossível que todos possuam ao mesmo tempo e, acontecendo, além disso, que todos possuíssem, ninguém trabalharia. Com que o melhoramento do planeta ficaria comprometido. Cada um possui por sua vez. Assim, amados, quem a não tem hoje, já teve ou terá em outra existência. Outro que agora a tem, talvez não a tenha amanhã.
a ricos e pobres, porque sendo Deus justo como é, a cada um prescreve trabalhar a seu turno. A pobreza vamos refletir sobre isso aqui, a pobreza é para os que a sofrem, a prova da paciência e da resignação. A riqueza é para os outros, a prova da caridade e da abnegação. Deploram-se com razão o péssimo uso que alguns fazem das suas riquezas, as inóbeis paixões que cobiça provoca, e pergunta-se: Deus será justo dando a tais criaturas? E exato que se o homem só tivesse uma única existência, nada justificaria semelhante repartição dos bens na terra. Se, entretanto, não tivemos em vista apenas a vida atual e, ao contrário, consideremos o conjunto das existências, veremos que tudo se equilibra com justiça. Carece, pois, o pobre de motivo assim para acusar a providência divina, como para invejar os ricos e estes para se glorificarem do que possuem? Se abusam, não será com decretos ou leis suntuárias que se remediará o mal. As leis podem, no momento, mudar o exterior, mas não logram mudar o coração. Então, enquanto se tentar fazer uma distribuição de recurso, um comunismo, sem levar as mudanças do coração, vai ser só na parte exterior. Daí vem serem elas de duração efêmera e quase sempre seguida de uma reação mais desenfreada. A origem do mal reside no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda espécie cessarão quando os homens se regerem pela lei da caridade. Então, meus amados, nesse item que nós acabamos de fazer essa breve leitura, o que nós vamos tirar de reflexão? Cada um, como nós comentamos, da estruturação do entendimento da evangelização de espíritos, quando falou-se, então, nos nossos planejamentos reencarnatórios. E perdoa-me, né, que às vezes eu fico repetindo aqui, mas, inclusive eu também, e principalmente eu, sou o que mais tenho que aprender. E o meu ouvido é o que está mais próximo daquilo que eu falo. E é preciso de sentir, então, a cada um agora, qual foi a estruturação dos recursos materiais para os nossos projetos reencarnatórios. Porque sempre fazemos o comentário, porque parece que ainda todos os estímulos, perdoe-me dizer assim, todos os estímulos de todas as escolas do planeta Terra, que ainda só veem o homem como uma única existência, a maioria ou quase todos os estímulos ainda em todas as escolas, de conhecimento técnico específico, é para tentar transformar nós, Espíritos de Deus, em destaque de aquisição de recursos materiais. Como se a felicidade se resumisse na aquisição de recursos materiais. E quem? O espírito que não teve sua vida interrompida nunca. A vida não cessa nunca. As nossas encarnações são solidárias. Por que, então, sentindo em nossos corações que Deus é esse infinito amor, permite que se elaboram planejamentos reencarnatórios, por exemplo, agora no século XXI, de espíritos nascerem, por exemplo, em sociedade que nós chamamos aqui civilizadas em termos de recursos materiais e intelectualidade? Como, por exemplo, espíritos reencarnar em Londres. Como, por exemplo, os espíritos reencarnar em Nova York. Como, por exemplo, os espíritos reencarnarem em Istambul. Como, por exemplo, espíritos reencarnares, que eu não lembro o nome de cidades agora, mas, por exemplo, lá na Síria. Porque espíritos reencarnar neste momento agora, lá em Serra Leoa, onde
Há um contraste imenso em termos de recursos disponíveis da parte material. Mas jamais recursos vai faltar esses espíritos que trouxeram as suas potencialidades para habitar aquele planejamento reencarnatório. E aí que nós temos que entender que a nossa parte é amá-los, independentemente. Ajudá-los, independentemente. Nós que estamos compromissados, encontrando aqui nesses domingos da manhã de hoje, como essa manhã de hoje, não mais poderemos ignorar, então, que a nossa generosidade, o nosso carinho, o nosso afeto, vai ser independentemente das linhas de entendimento de cada espírito. Porque muitas vezes ainda somos generosos e caridosos e bondosos com quem alinham com nossos pensamentos. Que, infelizmente, ainda sem essa compreensão na nossa pátria do Evangelho, no nosso coração do mundo, ainda divide esquerda, direita, centro. Oh, meus amados. Será, então, que eu que afino, então, com o denominado esquerda, eu só vou ser generoso e bondoso com quem for? Eu, então, que denomino ser de direita, então, só vou ser bondoso e generoso com quem for, com essa linha de pensamento? É isso? Até quando, amado, nós faremos essa divisão sem a compreensão que a cada um nasceu no projeto reencarnatório que necessita e que não cabe nenhum julgamento, cabe ajudar. O que nós estudamos no capítulo anterior? Fora da caridade não tem salvação. Como que eu vou utilizar, então, dos meus recursos materiais? Porque tudo que chegar a mim é preciso de ter movimento. Tudo que eu angariar é preciso de ter movimento, é preciso de servir. Agora, qual foi o meu planejamento reencarnatório? O planejamento reencarnatório de cada um que está ligado na nossa manhã de hoje. Porque eu queria que ficasse uma clareza imensa. Que Jesus ajudasse a nós refletirmos que todos os recursos que precisamos nos colocado à disposição. Que não existe nenhum crime. Porque às vezes, não compreendendo isso, acha que para ser feliz precisa viver na miséria. Não tem nada disso. Nós podemos usufruir de tudo que Deus nos permite. Dos recursos materiais, do conforto. Por que não? O problema é como nós vivenciamos a nossa intimidade. Por exemplo, dois espíritos que então jovens são dedicados, estudiosos, laboriosos, se encontrem, por exemplo, formem um lar, adquirem os recursos materiais com abundância, que levam esse ensinamento a quem convive, não ensinando e agindo como sendo o mais esperto. Que em todas as negociações eu é que tenho que levar vantagem. Eu é que tenho que comprar barato e vender caro, por exemplo. Até quando nós não iremos observar essas coisas nossas parecem pequenas do dia a dia, mas essas coisas pequenas que estruturam a nossa atmosfera psíquica, a nossa vibração. Que então é louvável que Deus nos concede a oportunidade de trazermos recursos, conforto, por exemplo, aos nossos filhos, as boas escolas, os bons atendimentos médicos. Mas é preciso que, além disso, eles sintam em mim o campo vibratório da necessidade de amar e de servir. Que eu não acumule para satisfazer somente as minhas sensações e os meus desejos. Então, meus amados, está dando para compreender? Perdoe-me porque eu sou ainda ínfimo e às vezes não consigo expressar a profundidade do amor desse esclarecimento. Me perdoe porque às vezes eu não consigo tocar os vossos corações, porque eu ainda não tenho recursos. Mas eu gostaria tanto que a cada coração sentisse que os recursos materiais são instrumentos.
e não realmente apenas objetivos. Porque, como podemos ver no outro item aqui, a verdadeira propriedade. O que nós levamos a hora que nós deixarmos o nosso corpo físico? Todo o nosso campo vibratório vai ser o que nós mantemos a maior parte do tempo do objetivo das nossas vidas. E que tem sido o objetivo das nossas vidas? Como esclareceu aqui, quando nós falamos sobre a desigualdade da riqueza. Por que objetivo nós estamos buscando os recursos? Por que objetivo estamos procurando estudar mais? Ter mais? Se não for para servir melhor, me perdoe. Vai ser apenas para orgulho e vaidade e terá um longo tempo de dificuldade e de dor para a transformação. Amados, eu só preciso ter mais para poder doar mais. Eu só preciso saber mais, ser expert, ser PhD, para poder ajudar mais, para poder servir melhor. Aonde eu estou, o que eu aprendo, o que eu estudo, o que eu me dedico, tem que ser para servir mais e ajudar mais. E vocês perceberem, então, que não tem como, se eu não distinguir o que é, para que servem os recursos materiais, o objetivo deles. Por isso é que no capítulo nosso está colocado. Não tem como eu viver para ter recursos do que eu viver para os recursos que eu tiver ser para servir. Que a cada um sinta no coração que encontra-se no melhor planejamento reencarnatório, porque a lei divina é de evolução, o melhor que nós poderíamos ter sido feito até hoje. Encontramos na melhor condição de recursos materiais que necessitamos dos nossos planejamentos reencarnatórios anteriores. E nós, em especial, amados, estamos vivendo e entrando num momento sublime do planeta Terra, o momento do início da regeneração, onde todos esses valores de utilizar recursos materiais, estamos vendo todo dia, em todos os noticiários, cada um se mostrando como realmente o espírito quer, mostrando como está lidando com os sentimentos, perante a não poder ter ou fazer com os recursos materiais que tem posse provisória estar fazendo. Então, meus amados, o que vai ficar em nossos corações é mais essa manhã de hoje. Eu gostaria tanto que ficasse uma imensa alegria por compreendermos que tudo que nós necessitamos está à nossa disposição. Mas Deus concedeu-nos o maior atributo dos nossos espíritos imortais, o livre-arbítrio junto com a vontade. E a vontade é o motor dos nossos espíritos. Então, que a nossa vontade nessa manhã de hoje seja estimulada para cumprirmos a lei do trabalho, para a aquisição dos recursos do conforto, mas para que, juntamente com isso, podermos distribuir a quem aproximar de nós os recursos do nosso amor. Claro que é grandioso e belo poder ajudar alguém em termos de recursos materiais. Mas é muito mais grandioso e belo nós podermos ajudar alguém com o nosso acolhimento, com o nosso amor. E a hora que nós conseguirmos acolher a todos, sem nenhuma divisão, sem nenhuma distinção, estaremos em campos vibratórios
muito diferenciados e celestes. Que aí, então, o nosso espírito estará impregnado desse amor, ao qual nós fomos criados e que alcançaremos um dia. Amados, eu sinto que nós já estamos faltando alguns minutos para nós encerrarmos. E o que dizer, então? Dizer apenas: obrigado, meus amados. Obrigado, professor Eurípides. Obrigado, espíritos bons e amorosos, que incansavelmente, por amor, nos assistem e nos ajudam há milênios em nossos projetos reencarnatórios. Obrigado, Jesus, por agasalhar os nossos corações com o seu amor e nos trazermos a oportunidade grandiosa de estarmos reencarnados. Senhor Jesus. Benfeitores amigos, espíritos amorosos e bons, que em cada lar acolhe os corações que muitas vezes ainda sentem aflitos, constrangidos pelas falhas, pelas imperfeições, pelos atos que ainda cometem, assim como eu. Tenha compaixão de nós, Senhor. Porque muitas vezes temos utilizado em tantas encarnações, Senhor, os recursos materiais para humilhar. Quantas vezes, Senhor, utilizamos recursos materiais para abandonar? Muitas vezes, Senhor, adquirimos recursos materiais sem compreender a sua lei divina do amor, retirando oportunidades, ao invés de levarmos o acolhimento e o auxílio, Senhor, inúmeras vezes levamos as discórdias, as brigas, os ódios, por causa dos recursos materiais. Mas não queremos mais, Jesus, fazer isso. Então ajuda-nos, envolvendo com suas vibrações amorosas a fortalecer as nossas potencialidades. Em cada lar, concedendo os passes energéticos de amor a todos os espíritos reencarnados e aos espíritos desencarnados que habitam os lares por sintonias amorosas ou por sintonias de dificuldades, que todos possam receber esse bálsamo, a fortalecer os nossos espíritos nesse caminho, Senhor, de amar e servir sem nenhuma exigência. E para nós que estamos encarnados, Jesus, que em todos os lares os benfeitores amigos possam frutificar, magnetizar os copos de água com os remédios, com os fluidos, que ainda tanto necessitamos, Jesus, para o equilíbrio e a harmonia do nosso corpo físico e do nosso corpo perispiritual. Que assim seja, ó Senhor Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade. Aqui na terra, como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos o de hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
e não nos deixe cair em tentações. E livra-nos, Senhor, da prática de todo mal. Que assim seja, ó Senhor Jesus. Bem, meus amados, estamos encerrando mais esse encontro da nossa manhã de hoje. E mais uma vez, a minha alegria, a minha gratidão. O meu muito obrigado a todos vocês que se propõem a essas manhãs de domingo, entre tantas outras coisas que poderiam estar fazendo, e a compartilhar comigo, a alimentar o meu coração necessitado desse aprendizado do amor. Mais uma vez, o meu muito obrigado. Que Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, ampare a todos nós. Que tenhamos uma ótima semana de muito amor, dedicação, ciência incessante e muito trabalho. E até o próximo domingo, a partir das 9h30. Aqui estaremos juntos, mais uma vez. Assim, é claro, né? Se for a vontade de Deus, nosso Pai. Mais uma vez. Recebam, mesmo que ínfimo ainda, o meu amor, o meu abraço, o meu afeto, a minha gratidão. Que assim seja.